ouvir a voz do Salvador. Marcos, capítulo 1, a partir do versículo 14. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galileia, pregando o evangelho do reino de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu os irmãos Simão e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. Disse-lhe Jesus: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes, e logo os chamou. Deixando eles no barco a seu pai Zebedeu com os empregados, seguiram após Jesus. Esse texto talvez tenha um título aí na sua Bíblia, dos chamados, dos escolhidos. Jesus começa a escolher os seus discípulos, Jesus começa a chamar os seus discípulos, os arautos de Deus. Arauto é aquele que anuncia em nome do rei. O povo dessa época tinha um respeito, e o arauto tinha uma autoridade praticamente real. O rei escrevia uma carta e usava o seu anel com um símbolo como um selo, e aquele anel carimbava essa carta, e o arauto iria ler essa carta, de tal forma que o arauto ele tinha a mesma autoridade, e falando era como se o próprio rei estivesse falando. Ele tinha que ser muito submisso ao rei, e era considerado uma alta traição se o rei mandasse o arauto ler uma carta ou dar um anúncio a algum povo, e esse arauto falasse coisas que o rei não tinha dito, ou o povo matasse o arauto e falasse assim: não estamos nem aí contigo, rei, nós queremos guerra, nós queremos nos opor contra ti. E Jesus começa a escolher os seus, e o nome dado para esses seus é um nome de arauto, ou seja, eles tinham uma mensagem de um rei para ser anunciado. Qual é essa mensagem? Quem é esse rei? O texto no versículo 14 começa falando, né? Primeiro fala de João, o João que estava antes de Jesus escolher os seus discípulos. O João já estava pregando, ele já estava anunciando, ele já estava sendo um arauto deste rei e deste reino, que era Jesus Cristo. E ele foi preso por causa disso. Então, do batismo de Jesus até a prisão de João Batista, levou um tempo suficiente para Jesus sair do Jordão até chegar lá na ponta norte do mar da Galileia, e ali Jesus começou a pregar. Diz então no versículo 14: foi Jesus para a Galileia pregando o evangelho de Deus. Essa expressão precisa ser contextualizada na época. O que significava evangelho na época? Evangelho é uma junção de duas palavras gregas que diz exatamente isso: é uma boa notícia, uma boa nova. E para o povo dessa época, o contexto significava muito quando o arauto, ou quando um mensageiro do rei saía gritando diante do povo: vencemos a guerra, temos uma boa notícia. Então o arauto saía gritando: evangelhos, 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 porque tinha uma boa notícia. O povo havia vencido alguma guerra, havia vencido alguma batalha, e todas as pessoas do reinado precisavam saber. Então eles saíam anunciando essa boa notícia, de tal forma que o evangelho essencialmente, a palavra evangelho essencialmente, ela tinha uma conotação vinda do meio do exército, do meio da guerra. Nós vencemos a batalha. E aí Jesus chega pregando o evangelho de Deus, como diz aí no finalzinho do versículo 14. Jesus vem pregar o evangelho de Deus, ou seja, ele vem pregar a boa nova da vitória de Deus.
houve já uma batalha. Jesus iria morrer, ele estava aqui na terra, veio para morrer pelos nossos pecados. Ele ainda não tinha morrido, mas já estava anunciando essa boa notícia de que tinha uma guerra no mundo espiritual, num campo espiritual, e que a vitória já era certa. E então ele estava anunciando essa mensagem: o tempo já está cumprido e eu estou pregando a boa nova do Evangelho de Deus, a vitória sobre o pecado, a vitória sobre a morte, a vitória sobre a separação do homem de Deus. Ela aconteceu. E aí Jesus vai pregar isso de tal forma que o coração do reino de Deus é o Evangelho, é a boa notícia de que Jesus Cristo venceu a morte e nos garante que nós podemos vencer o pecado pelo sangue dele, que nos lava, que nos limpa de todo o pecado e nos traz essa promessa maravilhosa. Então Jesus começa a escolher os seus, e é extremamente interessante a maneira como Jesus escolhe os seus arautos, os seus seguidores, os seus discípulos, aquele que daria continuidade ao anúncio dessa mensagem do Evangelho do Reino de Deus, de que havia sido vencido a morte e o pecado. Ele começa escolhendo Simão e André. E onde eles estavam é extremamente significativo também, porque se um arauto vai anunciar a mensagem de que o seu povo ganhou a guerra, o primeiro lugar onde era anunciado isto era onde o reino era estabelecido. Ou seja, se fosse aqui no Brasil, o primeiro lugar onde seria anunciado isso seria em Brasília, né? E de Brasília essa notícia se espalharia para o resto do Brasil. Aqui em Israel, o local de se anunciar isso seria Jerusalém. Mas Jesus não começa anunciando em Jerusalém. Jesus termina o seu anúncio em Jerusalém, porque ele morre, ele vai para a cruz em Jerusalém. Mas ele começa anunciando na periferia de Israel, lá na ponta do mar da Galileia. Não obstante ele começar a pregar no extremo norte do país de Israel, ele começa a pregar para um povo muito simples, para pescadores. Isso tudo tem uma mensagem. Isso tudo tem uma verdade. O Evangelho é simples, a palavra que Deus tem para compartilhar com o seu povo é simples, e Deus se importa com aquele que está excluído, Deus se importa com aquele que está marginalizado, Deus se importa com aquele que está isolado. Era essa a mensagem. A mensagem de Cristo é uma mensagem de humildade, e não começa aqui. A gente vê Jesus Cristo começando anunciando aqui na Galileia, mas aqui é só um ministério dele. A vida de Jesus, desde a sua concepção até o seu nascimento e a morte, é um exemplo de humildade. Jesus já nasce como um exemplo de humildade. Imagine Deus deixando toda a sua glória, se encarnando, ou seja, se limitando a um corpo físico, nascendo como um bebê e tendo que receber todos os cuidados que um bebê precisa receber. Toda essa humildade, toda essa humilhação de Cristo é uma mensagem que Ele mesmo está passando, é uma mensagem do reino, é essa boa notícia de que Deus se importa com o ser humano, de que Deus se importa conosco. O seu ministério culminaria e terminaria em Jerusalém com a sua morte também humilhante, também ultrajante, mas ele ressuscitaria para garantir a vitória. Então nós precisamos pensar: que tipo de mensagem eu estou levando? Que tipo de mensagem, como um discípulo do Senhor, se você é um discípulo do Senhor, você é seguidor dele e é arauto dele, tanto como Simão e André, esses pescadores que lavavam as suas redes. Que tipo de mensagem você tem anunciado? Porque às vezes a gente tem aquela mensagem assim de que Deus é grande, de que Deus é forte, de que Deus é poderoso. Venha para cá, venha para Deus, que não vai te acontecer mais problema nenhum, que as coisas vão
tudo vai acontecer positivamente, tudo vai bem, e não é bem assim. Ninguém da sua família vai ficar doente, ninguém mais vai passar por necessidades. Não é esta a mensagem do Evangelho do Reino. A mensagem do Evangelho do Reino é: o pecado foi vencido. Nós não somos mais subjugados, não somos mais reinados pelo pecado. Deus é o nosso rei. Independente das circunstâncias, continuaremos sendo súditos, seguidores deles. E aí, esses homens resolvem seguir Jesus. Pedro e André, eles dois estavam lá lavando as suas redes. E o pescador só lava as redes depois que termina a pesca. Aqui nesse texto não dá muitos detalhes. Mas se nós formos para Lucas, Lucas dá alguns detalhes. Diz que eles pescaram a noite inteira e não apanharam nada. E porque não apanharam nada, eles estavam lavando as redes. Eu acho Jesus muito cheio de humor, né? Em alguns textos eu vejo Jesus com muito humor conversando com os discípulos, especialmente com os discípulos. E ele chega lá para Simão e André lavando as redes e ele pergunta: e aí, como é que está a pesca? Pedro respondia tudo na lata, tudo automaticamente. Nesse episódio aqui, Pedro fica quietinho, mas eu acho que ele deve ter pensado assim: Jesus, você não entende nada de pesca. Primeiro ele chega aqui, a gente está lavando a rede. Aí ele sobe no barco, na ponta do barco, e começa a pregar. A pregação de Jesus iria demorar pelo menos uma meia hora, 1 hora mais ou menos, né? Dava tempo deles terminarem de lavar a rede toda. Aí quando eles terminam de lavar a rede, Jesus vem e fala para eles lançarem a rede de novo. Pedro deve ter falado bem assim: Jesus, tá de brincadeira, né? Já pescamos a noite inteira, não pegamos nada. Você chega aqui, a gente estava lavando a rede. Agora que a gente terminou, você pede para a gente lançar a rede de novo? Mas eles têm uma atitude de humildade. Afastam o barco e lançam as redes. E o texto lá em Lucas é chamado de a pesca maravilhosa. Porque eles pegam tantos peixes, mas tantos peixes que as redes começam a se romper. De tantos peixes. Depois de terem pescado a noite inteira sem pegar nada, eles têm essa pesca maravilhosa com Jesus. E aí Jesus os chama, como diz aqui, né? Bom, vocês querem me seguir? Eu vos farei pescadores de homens. E assim começa então Jesus a juntar os seus arautos, aqueles que anunciariam essa verdade. Depois, logo mais adiante, no versículo 19, pouco mais adiante viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes. Esses dois estavam consertando as redes. E eles já tinham um negócio de pesca. Já tinha ali um negócio em família, né? Zebedeu, que era o pai, havia trabalhado nisso durante um tempo e ia muito bem, o negócio ia muito bem, tanto que eles tinham empregados. Ele já tinha alguns empregados. Hoje ainda, para um pescador chegar a ter empregados, é porque o negócio está indo muito bem. Nessa época aqui, o negócio da família era considerado extremamente importante. E era extremamente importante para os filhos seguirem a profissão dos pais. Jesus foi marceneiro. José era marceneiro, Jesus foi marceneiro. Nessa época era muito importante seguir a profissão dos pais. Hoje ainda, algumas pessoas acham extremamente importante, bonito quando o filho resolve seguir a profissão do pai, né? Nessa época aqui, era mais intenso essa verdade, do filho seguir a profissão do pai. E aí esses dois jovens, né, estavam seguindo a profissão do seu pai. Tiago e João eram filhos de Zebedeu. E Jesus chega e diz bem assim: ei, vamos comigo, me seguem. E o texto diz no versículo 20: e logo os chamou, deixando eles no barco a seu pai Zebedeu com os empregados, seguiram após Jesus. O chamado do rei e o chamado do reino exige renúncia
e ajustes. Existem muitas coisas que nós precisamos renunciar. E eu queria que você sondasse o seu coração e pensasse: quais são as coisas que você está precisando renunciar por ter ouvido o chamado do Rei, por ter ouvido o anúncio do Rei, por ter ouvido a voz de Cristo te chamando: ei, vem, segue após mim. Quais são as coisas que você tem deixado para trás? Quais foram os pecados que você deixou para trás? Porque aqui eles deixaram a profissão do pai, não tinha nada de errado na profissão do pai, mas existe um símbolo de ajuste e de renúncia, e talvez até de contrariação, porque certamente alguns pais ainda hoje ficam contrariados quando o filho resolve escolher uma coisa que o pai acha que não tem nada a ver. Alguns adolescentes a gente pensa assim: o que você quer ser? E ele diz X. Aí você pergunta para o pai: o que você queria que o seu filho fosse? O pai fala assim: Y, quero que meu filho vai ser Y. E o filho está com o pensamento de que vai ser outra coisa completamente diferente. Nós precisamos entender esses ajustes, essas renúncias e também essas contrariedades que nós sofremos quando nós resolvemos seguir a Cristo. Então não se espante se você resolve se comprometer e assumir que você é cristão, que você é seguidor de Cristo, que você resolve deixar algumas coisas para trás e que você resolve se ajustar ao chamado do Rei. Não se espante se algumas pessoas começarem a fazer piadinhas ou se contrariarem com você. Não se espante se algumas pessoas acharem que você virou motivo de chacota. Não se espante. Não se espante se pegarem no seu pé ou se começarem a te achar como um atrasado, como uma pessoa que agora resolveu ser o crentão, resolveu ser o santão, porque é assim que o mundo se coloca como melhor do que a mensagem do Rei da humanidade, Cristo. Foi isto que os judeus, foi isso que o povo de Israel fez com os discípulos e com o próprio Cristo. Não aceitaram a sua mensagem. E a Bíblia diz que ele veio para o que era seus, mas os seus o rejeitaram. Se Cristo foi rejeitado, se os discípulos foram rejeitados, se os discípulos tiveram que passar por renúncia, por ajustes e por essas contrariedades, nós também passaremos. Ao ouvir o chamado de Cristo e aceitar esse chamado, aceitar esse desafio, nós também passaremos por contrariedades. Nós também passaremos por situações que as pessoas vão questionar: mas e aí, você não é crente? Você não é seguidora do Senhor Jesus Todo-Poderoso? As pessoas vão questionar. E eu digo sempre, gosto de repetir isso: a nossa escolha em seguir Cristo não pode se limitar às circunstâncias. A nossa posição de seguidores de Cristo não pode se limitar às circunstâncias. Porque talvez aqui para os discípulos seria até cômodo, Não, vamos seguir Jesus, porque ele parou para falar aqui no barco, um monte de gente parou para ouvi-lo, Então ele tem uma mensagem legal, tem um monte de gente que está achando que ele é o Messias. É certo que esses aqui já conhecia Jesus e já tinham pelo menos uma perspectiva de que ele poderia ser mesmo o Messias. Então eles resolvem seguir esse Messias, resolvem seguir o Senhor. Você já resolveu seguir o Senhor? Qual é a sua perspectiva em seguir o Senhor? Vou seguir o Senhor porque você é abençoado, naquela contextualização do mundo. Vou ganhar muitas coisas, vou ganhar muitos bens, vou ganhar o melhor cargo na empresa, vou ganhar mais clientes, vou isso, vou aquilo outro. Não. A mensagem do Evangelho de Cristo não é esta. A mensagem do Evangelho de Cristo é: Jesus morreu para pagar os pecados que você deveria pagar com a sua morte. Você deveria pagar os seus pecados morrendo. Era o que você merecia. Lá em Romanos diz isso,
que o salário do pecado é a morte, e nós deveríamos morrer por sermos pecadores. Mas Jesus veio e morreu no nosso lugar, sem pecado, sem culpa. Ele se colocou no nosso lugar e morreu por nós. Esta é a mensagem do Evangelho do Reino. Ele morreu para que nós tivéssemos vida, e vida em abundância. Não é uma vida qualquer. Os discípulos, talvez já movidos pelo Espírito Santo, entenderam isso e abriram seu coração para esse chamado do Rei. E é um chamado que nos coloca em situações, pelo menos aqui na terra, em situações incômodas. Certeza que Tiago e João passaram por uma situação incômoda com seus pais, com os funcionários que questionaram: agora vai seguir Jesus. Pescaram desde criança, viram seus pais pescando desde criança aqui. Só o que sabem fazer é pescar. Agora vão seguir Jesus, vão seguir para o rumo da teologia. E eles seguem e mantêm essa postura de seguir. Mantenha a sua postura de seguidor de Cristo. Mantenha a sua postura de seguidor de Cristo. Você é um arauto do Rei. Jesus Cristo veio para pegar o Evangelho de Deus, ou seja, para anunciar a mensagem do Rei dos Reis. E aí agora Jesus te chama para ser um arauto do Rei, para ser um anunciador desse reino. É um reino humilde, é um reino com uma palavra que liberta as pessoas da cadeia do pecado e traz para a vida abundante. E você é um mensageiro desse reino. Eu repito, Deus se importa com quem está se sentindo excluído, com quem está se sentindo separado, com quem está se sentindo isolado. Deus se importa. Tem um texto na Bíblia que diz que Deus faz com que a pessoa que está isolada viva em família. A igreja precisa ser família, porque a mensagem do reino é uma mensagem de família. A família de Deus, o povo de Deus, o povo escolhido por Deus para viver a verdade desse reino, do Evangelho em Deus, a boa nova que traz a salvação para o seu povo. E mais para frente a Bíblia vai falar que se a nossa esperança em Cristo se limitar apenas às coisas aqui da terra, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Porque a maior promessa que Deus tem para nós não é uma promessa para a terra, é uma promessa para o céu. Então a minha vida, ainda que eu tenha sido tirado de uma situação qualquer, né? Você pode ter um negócio, Deus te chamou e você agora é um arauto do rei, você precisa anunciar esse reino. Você pode ser um empregado, um empregador, você pode ser um político, você pode ser o que for profissionalmente. Se Deus te chama, você precisa se posicionar como Ele. Como Ele. Porque o arauto, quando ia proclamar a mensagem do rei, ele anunciava como o próprio rei anunciaria. Com a mesma postura, com o mesmo caráter, com as mesmas expressões, ele procurava expressar com a mesma tonalidade que o rei expressaria. O que temos expressado? O que você tem expressado desse reino? Porque a nossa expectativa e a nossa esperança, ela precisa ser uma esperança celestial. Nós vamos para o céu, nós vamos estar com o Senhor eternamente, mas ainda não fomos. E como ainda não fomos, nós precisamos trazer este reino aqui para a terra, porque nós somos anunciadores dele. Então eu preciso viver como rei, eu preciso falar como rei, eu preciso me comportar como rei, eu preciso ser parecido com Deus. Eu preciso ser parecido com Cristo, porque eu sou um anunciador da boa nova de Cristo. As pessoas conseguem olhar para você e ver semelhança de Cristo na sua vida? Você consegue olhar para você e se ver parecido com Cristo? Você consegue ler a Bíblia
e ver as características de Cristo, a maneira como Cristo agia, a maneira como Cristo se posicionava, a maneira como Cristo conversava, a maneira como Cristo lidava com as pessoas, você consegue ver semelhança nas suas atitudes com as atitudes de Cristo? Nos seus empregados em casa, você é parecido com Cristo? Com seu líder de célula, você é parecido com Cristo? Com seu liderado, você que lidera algum grupo, você que lidera algum ministério, você é parecido com Cristo? Você foi chamado para esse reino, assim como esses jovens foram chamados e deixaram tudo para trás. E veja a mensagem de Cristo, foi uma mensagem muito curtinha. Ele só disse assim: segue-me. E eles rapidamente deixaram tudo para trás e resolveram seguir a Jesus. Eu não sei como foi o chamado de Cristo para a sua vida. Não sei se você nasceu num berço evangélico. Eu não sei se você cresceu ouvindo e aprendendo da palavra. Mas uma coisa é certa: se você ouviu o chamado de Cristo e resolveu segui-lo, você precisa fazer direito. Se você resolveu ser um anunciador do Evangelho, você precisa anunciá-lo como Cristo anunciaria. E esta é a mensagem, a boa nova, que o pecado foi vencido. O pecado foi vencido? Será que você consegue se identificar como uma pessoa que tem essa característica na sua vida? De que Cristo morreu na cruz e venceu os pecados, e agora você não é mais escravo do pecado? Você não é mais escravo da infidelidade? Você não é mais escravo da impureza? Você não é mais escravo da ganância? Você não é mais escravo de qualquer pecado que as pessoas possam olhar e dizer assim: não, mas isso todo mundo faz. Ou como os adolescentes costumam dizer: nada a ver, isso aqui não tem nada a ver, né? Todo mundo comete isso. Será que ainda somos guiados pelos pecados? Será que o nosso rei ainda é o pecado? Ou o nosso rei é Cristo? Você tem anunciado o que com a sua vida? Não com as suas palavras, com a sua vida. Quando você atende alguém, o atendimento é um atendimento como Cristo faria? Ou é um atendimento que as pessoas olham e não percebem nada de Cristo em você? Esses homens agora teriam uma missão: aprender com Cristo, caminhar lado a lado com Ele, ouvir as suas palavras, prestar atenção no que Ele estava falando. Talvez tudo o que eles aprenderam na vida tinha a ver com pesca. E aí Jesus chega para eles e diz assim: vamos começar então daquilo que vocês sabem. Vocês sabem pescar? Eu vou fazer de vocês pescadores de homens. E eu vou utilizar uma linguagem daquilo que você sabe. Se você sabe pescar, eu vou te fazer pescador de homem. Se você é médico, eu vou te fazer médico da alma. Se você é um atendente no balcão, eu vou fazer com que você atenda as pessoas e que as pessoas saiam melhor do que quando chegaram. Se você é um empregado, eu vou te fazer um melhor empregado, porque você não vai simplesmente atender ou prestar serviço, você vai fazer como Cristo faria. Você não vai simplesmente ter os seus funcionários como prestadores de serviço, você vai ter como uma oportunidade de anunciar o Evangelho, de falar daquilo que Cristo tem feito na sua vida. E se for preciso, você vai utilizar isso, vai fazer isto com palavras. Mas a melhor pregação é com a sua vida. Esses primeiros discípulos foram chamados para andar com o Senhor. A Bíblia continua dizendo, e a gente pode perceber isso nos evangelhos, que João, o último mencionado aqui nessa série, João, foi o mais íntimo de Jesus Cristo.
era o que tinha mais toque, era o que se achegava mais a Cristo, era o que conseguia abrir mais o seu coração para o Senhor. A gente vai aprendendo um pouquinho com um pouquinho com o outro, um pouquinho com aquilo que os discípulos foram. Mas você, como seguidor de Cristo, precisa andar com Ele, aprender dEle, para fazer como Ele fez. Você vai sair daqui essa noite, lembrando para o seu coração que você é um arauto do Rei, que você é um anunciador do Rei. E que nessa semana você faça diferença. Esses homens, com esta mensagem simples, com essa postura simples, eles transformaram o mundo. Numa pregação só, o Simão, que é o Pedro, numa pregação só, no livro de Atos, nos primeiros capítulos, você pode ver que 3.000 pessoas se converteram. Alguns desses homens andavam e a sombra deles curavam pessoas, transformavam pessoas. Só que o mais importante não era o que eles faziam, era quem eles anunciavam: o Rei. O Rei Jesus, o que venceu o pecado, o que venceu a morte. Então eles podiam sair gritando: evangelhos, 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 nós vencemos, porque o nosso Rei venceu por nós. Jesus venceu por você. Que você viva como um vitorioso sobre o pecado e não como um subjugado dele. Que você viva como uma pessoa que tem vitória sobre a morte, porque Jesus venceu a morte por você, para que você tivesse vida e vida em abundância. E que o Senhor te dê prazer de viver na presença dele. Talvez você se sinta como a grande parte do povo da Galileia se sentia: excluído, separado, humilhado, subjugado pelo povo de Jerusalém. Mas Jesus prefere honrar aquele que foi humilhado e começa pregando para o mais humilde. Eu queria, como aplicação, te deixar um desafio para essa semana, para esse mês, para esse ano. Que você faça como Cristo fez. Pregue para o mais humilde. Viva o Evangelho e anuncie o Evangelho para o mais humilde. Anuncie para o empregado da sua casa. Escreva uma carta para ele, escreva um bilhete, dê um CD com músicas evangelísticas, convide para vir na igreja, para ir no seu pequeno grupo lá na célula, dê uma Bíblia de presente. Quando você for atender alguém que já é seu cliente há tanto tempo, anuncie da mensagem do Evangelho. Faça como Cristo fez. Ele começou anunciando o Evangelho de Deus. Que você, nessa aplicação, se sinta desafiado pelo Senhor a anunciar essa verdade por onde você for, em nome de Jesus. Amém? Você pode pensar assim: mas eu não sou pescador. Jesus vai te usar onde você está. Jesus vai te usar fazendo o que você sabe fazer. Quando Jesus chamou esses homens, ele diz: agora eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Deixa Jesus fazer de você um enfermeiro de Deus, um servidor público de Deus, um estudante de Deus, um médico de Deus, um profissional cheio de unção, cheio de Deus. E aí você vai ter prazer de se colocar na história bíblica e pensar assim: se eu estivesse lá naquela época e Jesus me chamasse, eu seguiria, prestaria muita atenção nas suas palavras para anunciá-la como Ele anunciou, para falá-la sem tirar vírgula ou sem acrescentar coisas, anunciar como Ele anunciou. Amém? Que Deus te abençoe e que te dê autoridade para você pregar o Evangelho do Reino por onde você for, em nome de Jesus.